Namaskar, sou Dada Ranjitananda e vamos a começar esse webinar. Bem-vindos. Algumas explicações sobre como usar o programa. Aí no programa vocês vão encontrar uma janela onde está escrito perguntas. Aí podem escrever as perguntas e eu vou responder durante o webinar ou vou responder no final. E no final também temos um pouco de tempo para perguntas. O título do webinar é A Minha Prática de Yoga. O que eu queria fazer é mais ou menos explicar quais as práticas que eu sigo e quais as práticas que vocês também podem seguir. Queria fazer uma coisa prática no sentido que são coisas que podem ser feitas. Um pouco de teoria para começar. A organização que eu sigo, a filosofia que eu sigo, se chama Ananda Marga. E o que significa isso, Ananda Marga? A palavra Ananda quer dizer bem-aventurança, e a palavra Marga quer dizer caminho. Então seria o caminho da bem-aventurança. E esse caminho da bem-aventurança, o que é? É um estilo de vida. A ideia é que a nossa vida é um movimento em direção à bem-aventurança. O que quer dizer que cada momento a gente está sentindo mais e mais essa bem-aventurança. Todo ser humano busca felicidade, paz, e essa felicidade que a gente está buscando não é uma felicidade limitada só por uns dias, é uma felicidade muito profunda, ilimitada. Então, essa felicidade, tanta, infinita, é que é a bem-aventurança. E, na verdade, cada ser humano, todos os seres humanos, estão procurando essa bem-aventurança. E a Ananda Marga é isso, é o movimento em direção a essa bem-aventurança. Tem certas filosofias que dizem que a vida é sofrimento e que a gente tem que escapar do sofrimento. Esse é um modo de viver. Tem outras filosofias que dizem que o mundo é uma ilusão, que tudo é uma ilusão. É outra filosofia. E a nossa filosofia diz que a vida, o mundo, é tudo parte deste caminho em direção à bem-aventurança, em direção à realização. E para seguir esse caminho é que nós temos uma prática de yoga. Na verdade, o estado de yoga é um estado de bem-aventurança. Na primeira apresentação, eu falei das práticas que a gente pode fazer de manhã, do momento que a gente se desperta até o café da manhã. E hoje eu vou falar de práticas que a gente pode fazer durante o dia. O que a gente pode praticar enquanto a gente está trabalhando, estudando, cuidando da família? Porque, pensa, nós temos 24 horas no dia. Temos 365 dias em um ano. E talvez a nossa vida dure 100 anos, às vezes menos. Depende, não depende do corpo e tudo. Se a gente vive essas 24 horas, 365 dias, 100 anos, a gente vai ter um tanto de horas. Na verdade, são 876 mil horas. E nessas horas, vamos dizer que a gente faz yoga, meditação, cada dia por 1 hora, por exemplo. 1 hora em 24 é muito pouco. Então, se a gente está 23 horas
concentrado no mundo externo e só uma hora a gente está vendo o mundo interior e sentindo essa conexão com essa consciência infinita, é pouco. Tem que ter um modo como a gente pode aumentar isso. E tanto tempo na nossa vida a gente está relacionando com outras pessoas, fazendo outras coisas, uma vida um pouco externa, exteriorizada. E tem que pensar nessa vida externa, como fazer para que tudo isso seja uma prática espiritual também. Uma coisa muito importante é o nosso relacionamento com as outras pessoas. Até outro dia eu estava escutando uma palestra. A palestra era sobre um estudo, o estudo mais antigo que estão fazendo no mundo hoje. Eles dizem que é o mais antigo, talvez seja. Esse estudo, eles estão seguindo umas pessoas da quando eram pequenas e agora muitos deles já estão com 70 anos e tudo. E o estudo é para ver qual o fator que influenciou mais a qualidade de vida dessas pessoas. Uma das conclusões é que o fator mais importante é a boa relação com as outras pessoas. Aqueles que conseguiram manter uma boa relação com os outros estão mais felizes. Aqueles que tinham relações sempre com muitos conflitos, a qualidade de vida é mais baixa, inferior. Então a gente tem que procurar manter essa harmonia com as pessoas que estão ao nosso redor, harmonia com o ambiente. A gente tem que pensar como promover o bem-estar, como criar uma sociedade melhor e como manter a mente num estado de equilíbrio, que a mente não seja muito disturbada, muito perturbada. Ter serenidade, algo dentro. Para melhorar ou para equilibrar a nossa relação com outras pessoas, a gente pratica o que a gente chama de dhyama. E o que é esse dhyama? A palavra mesmo que significa controle, mas nesse caso é uma prática para conseguir controlar. Na verdade, é um sistema de 5 práticas para controlar e equilibrar a mente. Porque tudo começa na nossa mente. Começa na mente e depois se exprime fora. Mas o início, o começo é dentro. Então a gente pode dizer que esse dhyama é uma emanação, está emanando, psicofísica, ou seja, começa na mente e vem para fora. Toda atividade externa é controlada pela nossa mente. E a mente precisa de certos princípios para dar uma orientação. Senão, a mente não tem uma orientação e pode fazer qualquer coisa. Não sabe qual o caminho ou qual o movimento que deve seguir. Então, essa prática do dhyama tem 5 princípios. Princípios que a gente vai utilizar na vida de todos os dias. Essa prática depende da existência de uma entidade externa, fora, porque se eu vou praticar o dhyama, precisa que esteja eu e algo fora, ou seja, normalmente uma outra pessoa
ou um outro ser. Então seria o meu ser e um outro ser vão ter uma relação. E o princípio que regula essa relação são os princípios de Dhamma. A primeira prática do Dhamma seria não ferir. A gente diz em sânscrito ahimsa. Não ferir através do pensamento, da palavra ou da ação. Este não ferir, ou o que seria ferir? Ferir seria quando eu causo mal a alguém. Ou seja, quando eu faço alguma coisa que impede o progresso físico, mental ou espiritual de um outro ser. Isso é ferir. Não ferir, não causar ou não impedir o progresso físico, mental e espiritual de um outro ser. Veja bem, é muito sutil aqui. Por quê? Porque às vezes eu não estou diretamente criando ou causando mal a uma pessoa, mas eu estou impedindo o progresso daquela pessoa, tirando as condições que a pessoa pode progredir. Então eu estou criando condições que impedem o progresso dessa pessoa. Isso é ferir. Então, qual que é a ideia? Não ferir. Não ferir nenhum outro ser. Na história, esse ahimsa é mais conhecido como não violência. Mas eu queria chamar a atenção que não é a mesma coisa. Não violência ficou muito famoso com Gandhi. E ele chamava não violência de ahimsa. Mas não é a mesma coisa. Por quê? A ideia aqui é não ferir outros seres. Mas violência seria usar a força. Às vezes é preciso usar a força, mas não a força com a intenção de ferir, mas a força com a intenção de fazer alguma coisa de boa. Então é um pouco diferente, uma diferença sutil. Mas às vezes acontece, por exemplo, que vamos imaginar uma situação. Eu fui para a praia e tem moscas que estão criando problema, vem nos alimentos e tudo, eu mato uma mosca. Isso é a favor de ahimsa ou contra ahimsa? Vocês podem, se vocês têm aí a janela das perguntas, podem escrever. Vocês pensam que matar uma mosca que está posando nos alimentos é ferir ou é não ferir? Ou seja, é a favor de ahimsa ou é contra ahimsa? Vamos ver o que vocês pensam. Ok, algumas pessoas estão dizendo que é ferir. Ok. Ok. A maioria disse que é ferir. Vamos ver. Na natureza ou na vida existem amigos natos, são seres que normalmente são amigos do ser humano, inimigos natos, que são seres que normalmente são inimigos do ser humano, e ser neutro. Nessa situação, ok, a gente está em uma casa, tem essas moscas, posam nos alimentos e a gente está pensando o que fazer. Posso matar ou não? As possibilidades são, número 1, se a gente deixa, pode ser que essas moscas vão trazer doenças, transmitir doenças e vão causar problemas para as pessoas. A gente pode evitar que as moscas entrem, tendo telas e tudo, e mantendo as moscas fora. Aí não vai ter esse problema.
Mas agora, digamos que as moscas já estão dentro. A gente pode tentar remover, então não matando, ou a gente vai ter que pensar, por exemplo, pôr alguma coisa que agarram as moscas, aí morrem, ou a gente vai ter que matar as moscas. Neste caso, por que essas moscas podem causar doenças, estão criando um problema? Podemos dizer que essas moscas são nossas inimigas. Sendo um inimigo, nessa situação, não seria contra a ahimsa matar essas moscas. Talvez alguns que responderam diferente aqui não sejam de acordo, mas pensa, na vida temos que ser práticos também. E tem tantos seres neste planeta. Muitos seres, um ser normalmente se alimenta de um outro ser. Mesmo, por exemplo, que a gente seja vegetariano. Um vegetariano também está comendo vegetais, também está matando um ser, talvez seja um ser vegetal, não seja um ser animal. O ser vegetal é menos desenvolvido. No caso em que a gente tem que manter a saúde, evitar esses insetos que transmitem doenças, não seria contra a ahimsa matar esses insetos. Então, existe uma certa situação prática e existe também essa situação que cada ser está alimentando, matando outros seres para viver. Mesmo quando a gente está respirando, está matando tantos seres. Quando a gente come, mata outros seres. A nossa existência depende da vida de tantos outros seres. Então, quando alguém ou algum outro ser se torna um inimigo reconhecido. Por exemplo, se tem um coelho, o coelho está solto, está nos campos e tudo. É neutro, mas se esse coelho entra na nossa horta, come todos os vegetais, faz uma grande destruição, aí se torna inimigo. Como inimigo, a gente tem que pensar como evitar, como capturar e pôr para um outro lugar. E tem certos animais que é muito difícil de capturar, às vezes tem que matar. É tudo uma questão de pensar muito profundamente. Sempre antes de matar ou eliminar qualquer outro ser, a gente tem que pensar se não tem uma outra solução. Se tiver uma outra solução, usar outra solução. No fim, podemos pensar que a vida do ser mais desenvolvido que é o ser humano é mais importante. Depois, a vida dos seres desenvolvidos, animais, dos seres animais menos desenvolvidos, a vida dos seres vegetais mais desenvolvidos e a vida dos seres vegetais menos desenvolvidos. Tem uma certa graduação. Qual vida é mais importante? Pode parecer que é uma coisa cruel e tudo, mas não, é a natureza. A natureza é assim. Um ser alimenta o outro. Então, se a gente tem essa escala dos seres menos evoluídos e mais evoluídos, por exemplo, se tem vegetais, por que comer animais? Porque o animal é mais desenvolvido. Por que eu vou comer um animal se tem vegetais? Mas eu tenho que comer alguma coisa, eu tenho que comer os vegetais. Então, é um ser menos evoluído. Então, isso é a ahimsa. E o ahimsa
é algo que a gente tem que praticar. E não é tudo escrito branco e negro. Cada situação que a gente vai enfrentar, a gente tem que ter esse ponto do ahimsa na mente e pensar, nessa situação, o que eu vou fazer? É contra a ahimsa ou não? E isso não acontece automaticamente, é uma coisa que tem que praticar. E praticando vira hábito. Hábito vira a nossa natureza. Bom, agora vamos ver se está todo mundo aí prestando atenção. Vou fazer uma pergunta assim para ver. Ok, espera um pouco ainda que todo mundo vota. Ok, vamos ver. Estou perguntando se vocês já praticam yoga. E 87% sim, às vezes. Não, 67%. 67% sim, às vezes. 33% não, mas gostaria de praticar. Ok, tá bom. O melhor é praticar todos os dias. Por quê? É como comer. Eu como para alimentar o meu corpo físico. Mas eu preciso também de fazer yoga, que é para alimentar o corpo psico-espiritual. Porque yoga não é uma prática física, é uma prática que começa no físico, vai para o mental e passa para o espiritual. E comer só alimento físico alimenta só o corpo físico. Se a gente não alimenta o corpo mental e o corpo espiritual, vai ficar triste, preocupado, com ansiedade. Isso são sintomas de uma fome psíquica espiritual. Se a gente não come, a gente fica com uma fome física, sente alguma coisa no estômago, quer comer, quer comer. Mas se a gente não faz yoga ou meditação, sente uma certa ansiedade, preocupação, isso é o sintoma da fome. E se a gente não elimina essa fome, cresce, cresce, cresce. Então, a gente come para o corpo físico umas 3 vezes por dia. Para o corpo psicoespiritual, ao menos uma vez por dia. O melhor é 2 vezes, mas ao menos uma vez. E talvez só 15 minutos, mas vai ser um investimento de 15 minutos que pode dar grandes resultados. Bem, ok. Vamos passar para frente. Então, voltando. Vamos passar para o ponto número 2. Ponto número 1 era a ahimsa, e são 5 práticas. A número 2, em sânscrito, a gente chama satya. O que é esse satya? Normalmente, quando a gente está se relacionando com outras pessoas, a gente usa as palavras. A origem das palavras está no pensamento. A gente pensa e depois a gente fala. Principalmente hoje, os seres humanos são muito mais, vamos dizer, mentais do que físicos. Então a palavra tem um efeito muito grande. Então, não só conversar dizendo palavras, mas usar as palavras sempre com o espírito de bem-estar. O que seria? Quando eu estou falando com alguém, na minha mente, a preparação é que eu quero falar algo que vai criar um benefício para essa outra pessoa, que vai levar algo de bom para essa pessoa.
E quando eu faço essa preparação, depois as minhas palavras vão ter um efeito diferente. Um efeito assim mais profundo e cria também uma relação melhor com essa outra pessoa que vai estar em frente, na minha frente. Não só chegar e falar coisas que não têm, como se diz, que não trazem nada de bom e tudo, só palavra por palavra, mas palavra para criar esse bem-estar, para transmitir algo de bom. Uma vez eu tive a seguinte experiência. Quando eu estava em Nova York, eu dava classes sobre esse tópico, esse assunto. E depois da classe eu dizia para as pessoas que essa semana vocês tentam praticar esse satya. Então, como praticar esse satya? Esse satya seria, quando você vai falar com uma pessoa, já inicia com a intenção que você quer transmitir algo de bom para essa pessoa. E isso não emana da gente, a nossa intenção passa para as outras pessoas. Então, um dia eu dei essa aula e no dia seguinte, de manhã, eu fui viajando. Fui viajando e estava sozinho no carro, então não tinha ninguém para conversar. Aí cheguei, tinha que pagar o pedágio. No momento em que eu vi que tinha que pagar o pedágio, eu pensei, essa é a primeira oportunidade hoje para usar o Satya. Não, então, quando eu cheguei e parei o carro, olhei para a pessoa que estava cobrando o pedágio, a pessoa olhou para mim e a pessoa começou a dançar. Porque me viu, eu estava vestido de laranja, pensou que eu era daquele grupo do Hare Krishna e começou a dançar e cantar. Aí eu falei, que estranho, não? Mas depois eu pensei, talvez essa intenção que eu tinha de transmitir alguma coisa para essa pessoa, só essa vibração já deu, criou na mente dele essa ideia de dançar e de cantar. Então eu acho que é uma prática muito forte que vocês podem experimentar na vida de todos os dias. Conscientemente, antes de falar com uma outra pessoa, ou quando vocês sabem, agora eu vou encontrar essa pessoa e a gente vai conversar. Então, antes vocês já pensam assim, ok, eu vou usar esse satya. Seria quando eu conversar com essa pessoa, com a intenção de transmitir alguma coisa de muito positivo, de espiritual para essa pessoa, né? Então, este satya é parecido com dizer a verdade, mas não é a mesma coisa. Por quê? Às vezes a verdade cria muitos problemas. Então tem que dizer a verdade de um modo que as pessoas aceitem ou que não só aceitem, mas que transmite um certo bem-estar para outra pessoa e que não cria conflitos. Então não é tão fácil, não, porque muitas vezes a gente está em situações que a gente não sabe como comportar, como conversar, como dizer certas coisas. Bem, agora, este Satya cria esperança. Quando a gente está sempre transmitindo
alguma coisa de bom, de positivo para as outras pessoas, com as nossas palavras, a gente está encorajando as pessoas, criando esperança nas pessoas. Isto fortalece muito a humanidade. Como dizia o meu mestre, ele dizia que, através desse satya, a esperança é encorajada, e isto fortalece a humanidade. Então, como praticar o satya? É isso, é simples. Seria cada momento do dia que a gente for falar com alguém, ou que a gente for usar as palavras, usar muito, com muita consciência, já preparar antes. A gente pode já preparar, sabendo que a gente vai encontrar uma outra pessoa, a gente já pode preparar mentalmente que a gente quer transmitir algo de positivo, de bem-estar para essas outras pessoas, ou para esses outros seres. E isso é o Satya, que é o ponto número 2. Eu coloquei essa figura da mão aí, porque a mão tem 5 dedos, e a prática do Dhyama também tem 5 dedos. Então, aí está o Satya. E o número 3, então, olha, começa daqui a Ahimsa, depois passa para o Satya, e passa para o número 3. Que o número 3, o que seria? Não roubar, ou asteya. Mas só dizer não roubar não dá a profundidade, ou como é profunda esta prática. Esta prática seria abster-se do desejo de tomar alguma coisa que pertence a outros, ou de tirar alguma coisa um objeto ou algo que pertence a outras pessoas. Sem a permissão das outras pessoas, não. Muita gente pensa, ok, é fácil, eu não roubo nada de ninguém. Então seria roubo físico de alguma coisa material de outros. Ok, eu não faço isso. Mas planejar também é contra essa asteia. E não só isso, se a gente cria situações para privar os outros do que lhes é devido, isto também é contra a asteia. E só planejar isto mentalmente é já contra a asteia. Pensa bem, na sociedade tem riquezas, ok? Mas essas riquezas são limitadas. Se eu utilizo a minha capacidade para me apropriar de tanta riqueza que eu nem preciso, e ao mesmo tempo estou causando a falta de recursos para outras pessoas, isto também é contra este asteia. Então, asteia é uma coisa muito, como se diz, muito profunda, porque no mundo todo mundo está ligado um com o outro. E se alguém tem demais, quer dizer que falta em outro lugar, ou falta para uma outra pessoa. Então tem que ter muito em mente essa situação, porque não basta eu no meu pequeno, eu não roubo de ninguém, eu tenho só o meu. Mas às vezes, por exemplo, eu estou roubando no sentido de criando uma situação que falta para outros e eu tenho muito. Então isso é contra a asteia. A asteia, por exemplo, o sistema econômico, tem certos sistemas econômicos que o sistema mesmo é contra a asteia. Eu não vou
eu não vou falar muito disso, eu queria só apresentar este ponto agora. Seria o ponto número 3 da nossa relação com os outros. Na nossa relação com os outros, sempre pensar que não é só o que eu tiro dos outros, mas também as situações que eu crio. E tem muitas coisas, por exemplo, se eu tenho uma família, um filho, uma filha, o direito do filho, o direito da filha é que os pais deem tempo para o filho ou para a filha. Se este pai ou essa mãe não dá tempo para o filho, está tirando um direito do filho ou da filha de ter essa relação com os pais. Isso é também, a gente está privando o outro indivíduo de uma coisa que esse indivíduo tem direito. Então não são só objetos materiais, ou coisas, riquezas e coisas assim. Muitas outras coisas. Mesmo, por exemplo, cada um tem o direito de se desenvolver espiritualmente. Mas se eu não crio a situação que as pessoas tenham tempo para isso, também eu estou tirando esse direito das pessoas. Bem, eu cheguei no ponto 3, mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês relacionada com os outros pontos que nós falamos. Número 1 e número 2. Aqui tem 5 afirmações. Uma está errada. Gostaria que vocês encontrassem qual é. Deixo alguns minutos ainda para vocês escolherem. Quase todos. Ok, deixa eu... Vamos terminar. Fecho e mostro os resultados. Qual a afirmação errada? Ok. Metade de vocês pensa que essa aqui, ahimsa, quer dizer não violência. E esse ahimsa e não violência não é a mesma coisa. Então, essa é a afirmação errada. Ahimsa não quer dizer não violência. Ahimsa quer dizer não ferir um outro ser. E violência normalmente quer dizer usar a força para... Aí essa é violência. Mas, às vezes, a gente não está com a intenção de ferir, mas a gente tem que usar força. Talvez, por exemplo, numa situação familiar, um pai ou uma mãe que tem que disciplinar o filho ou a filha, parece que é uma violência, mas às vezes realmente não é uma violência. A intenção não é ferir e no final não está ferindo, mas está fazendo o bem. Então, esse não violência não é a mesma coisa de não ferir. A número 2, ahimsa significa não ferir com pensamento. Sim, está certo isso. A número 3, ahimsa é uma prática. Um momento que eu não consigo ler tudo aqui, um momento só. Ok, deixa eu... Ok, espera um momento.
Ok, um momentinho só. Uhum. Um pequeno probleminha técnico. Ok. Então, ahimsa é uma prática para fazer todos os dias. Sim, não é uma coisa só para ter um ponto na mente, um princípio assim, tem esse princípio. Não, é algo que a gente tem que fazer ativamente. Então, quando a gente está relacionando com outras pessoas, a gente tem sempre que ter em mente que nessa situação eu não estou causando mal a essa outra pessoa ou a esse outro ser. O outro, satya significa o uso das palavras para o bem-estar. Tá certo. O que seria isso? Seria que palavras, não só palavras, conversar de qualquer coisa, mas conversar de alguma coisa que transmite o bem a outro indivíduo. E a última aqui, satya é mais profundo do que apenas dizer verdade. Sim, tem. Dizer a verdade pode causar bem ou mal. Satya é sempre para causar o bem. Então é verdade mais causar o bem. Junto, não? Mistura a verdade com causar o bem, vem Satya. Bem, ok. Agora, continuando. Vamos passar para o número 4. O número 4 é um ponto muito sutil. Seria Brahmacharya, o nome em sânscrito. Traduzindo, manter a mente absorvida no Supremo. O que seria isso? Na vida, a gente está em contato com tantas coisas, objetos, com tantas pessoas, outros seres, tudo externo. A ideia aqui é a gente pensar que todos estes seres, todos estes objetos que estão fora, na verdade, são uma expressão do Supremo, do Ser Supremo, da consciência suprema. Todos os seres, todos os objetos são coisas, podemos dizer, divinas. Tudo é divino. Tudo é feito de consciência cósmica. E se a gente consegue perceber isso, é muito importante. Essa ideia de ver o divino, de ver a expressão da consciência suprema em todas as coisas, é esse Brahmacharya. Quando a gente está meditando, o que a gente está fazendo? A gente está tirando a mente do mundo externo, entrando dentro, encontrando uma entidade, encontrando um ser supremo, divino, dentro de nós, um Deus. É como se a gente vai procurar esse Deus dentro. Todas as religiões, filosofias, dizem que Deus é infinito. Se Deus é infinito, quer dizer que não tem nada fora de Deus. Não só isso, quer dizer que tudo é Deus. Porque se algo não é Deus, quer dizer que está fora de Deus. Se está fora do infinito, e nada pode estar fora do infinito.
Então, a ideia aqui é perceber nas coisas, nas pessoas, que tudo é feito de Deus, que tudo é essa consciência divina. Isso é uma prática. Se a gente faz isso, é como se todo o tempo a gente está meditando. E ver uma pessoa é já como uma meditação. Trabalhar com um objeto é como uma meditação. Então é uma prática muito importante. Nessas 5 práticas do Dhyama, essa prática do Brahmacharya é realmente muito, muito importante. Manter esse contato, essa ligação com essa consciência cósmica, com esse Deus, com esse infinito. Isso é Brahmacharya. Se a gente pensa isso, a gente vai tratar os objetos externos de um modo diferente. Vai tratar as outras pessoas de um modo diferente. Imagina se a gente pensa que essa pessoa que está aqui é uma expressão de Deus. E agora me lembrei de uma história. Essa história era assim, que tinha um mosteiro cheio de monges e eles estavam numa situação de conflito entre eles. Cada monge muito nervoso, em conflito com o outro, tinha uma atmosfera muito ruim nesse mosteiro, não? Aí um dia chegou um sábio para visitar esse mosteiro e ficou aí um dia. E antes de sair, ele diz: estava tudo muito bom, não? E a única coisa que eu queria dizer é que está uma atmosfera aqui tão boa que um de vocês é o Messias. E foi embora. Então esses monges começaram a pensar: qual que é o Messias? Será que é ele? Será que é o outro? Será que é aquele lá? Então quando eles iam conversar um com o outro, estavam sempre pensando: eu tenho que me comportar, não? Porque talvez ele seja o Messias. E o outro pensava a mesma coisa. E assim mudou a relação, o relacionamento entre eles mudou. Ficou uma atmosfera muito boa, cada um respeitando o outro, tudo mudou. E mudou só porque cada um estava pensando que talvez o outro seja o Messias. Bem, então, essa ideia de pensar que tudo é consciência cósmica, que tudo é Deus, que tudo é uma expressão de Deus, é importante. E aí é o Brahmacharya, que seria o ponto número 4. Tem uma pergunta aqui, se cada dedo está relacionado com algum princípio específico. Não. Foi só um modo como representar, que fica fácil, não? De lembrar, ok, eu tenho 5 dedos e tem 5 pontos de Dhyama para ajudar a lembrar. Não, mas não é que um dedo está relacionado com o princípio, não. Não é isso. Bem, esse é o número 4, que seria sentir essa presença divina em cada objeto e cada ser. E como praticar? Olha,
No sistema que eu sigo, que é o sistema da Ananda Marga, tem uma lição de meditação que é específica para isso, para criar essa ideia de que tudo é essa expressão da consciência cósmica. Mas cada pessoa pode fazer isso, basta que no momento em que vocês vão ter uma relação com outro ser fora de vocês, de pensar este ser é uma expressão de Deus, é uma expressão divina. E aí, depois, conversar ou fazer o que tem que fazer. Por como um momentinho de pausa mental para criar essa ideia. No nosso caso, a gente usa mantras. Na yoga se usa muito mantra. Mantra, o que seria? O mantra é uma palavra com um significado e uma vibração. É como uma fórmula para criar uma ideia. Então, quando se pensa o mantra, na mente vem uma certa ideia. Esse é o princípio do mantra. E o mantra usa também para meditação. A gente tem um mantra universal. Existem vários tipos de mantra. Então, só para dar um exemplo aqui, tem mantra pessoal, mantra universal, e tem o mantra também para essa segunda lição, que a gente chama de Guru Mantra, que é o mantra que a gente usa antes de fazer uma ação. O mantra universal é este, Baba Nam Kevalam, que significa Baba seria esse divino, essa consciência divina de amor, Nam Kevalam. Tudo é essa consciência divina, tudo é essa consciência cósmica, é o significado desse mantra. O mantra pessoal, se alguém quer aprender para meditação em silêncio, tem que aprender em um encontro individual. E esse mantra da segunda lição também. Bem, vamos passar rapidamente ao número 5. Número 5 é um princípio: viver com simplicidade, não acumular. A gente tem os requisitos mínimos e tem amenidades máximas, ou seja, um pouco de conforto também é necessário. Não é que a pessoa tem que viver só com o mínimo. Mas o que acontece é isso: se tem um certo número de pessoas, por exemplo, se a gente vai num jantar, tem 10 pessoas, primeiro a gente pensa, tem que ter um mínimo para todo mundo comer. E depois a gente pensa, vamos fazer mais isso e mais isso, entende? Isso são as amenidades, mas o mínimo necessário tem que ter também. E esse viver com simplicidade seria não ter excessos, acumulando coisas. Tem gente que tem tantas coisas que nem sabe onde pôr. E não só isso, cria problemas, dificuldades mentais, cria problemas de espaço, porque tem tantas coisas. Não é bom para o desenvolvimento físico, psíquico, espiritual. Isso seria aparigraha em sânscrito, viver com simplicidade, não acumular. E como praticar esse aparigraha? Isso também depende, por exemplo, se a gente vive em um país que às vezes está muito frio, às vezes muito quente, a gente tem que ter muitas roupas de frio, muitas roupas para o período de verão. Se vive num país que está sempre quente, não precisa de tantas roupas de frio. Então as necessidades mudam de um país para um outro, de um lugar para o outro. Mas a ideia é isso, não acumular coisas em excesso. Para viver em uma boa sociedade, esse aparigraha é muito importante.
Bem, então chegamos ao fim. Aqui estão os 5 princípios. Ahimsa, Satya, Steya, Brahmacharya, Aparigraha. E aqui está com a tradução. Ahimsa seria não ferir. Satya seria o uso das palavras para o bem-estar. Asteya, não roubar. Brahmacharya, a mente absorvida no pensamento do divino, do supremo. E Aparigraha, viver com simplicidade. Ok, eu consumi todo o tempo, mas se vocês têm alguma pergunta, podem pôr aí a pergunta que eu dou alguns minutos, respondo ao menos uma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Ok, tem uma pergunta aqui. Dos 5 princípios, qual é o mais importante? Eu direi que todos são importantes. É como se eu tenho uma figura, não, a mão, eu tenho a mão. Eu tirar um dedo da mão é sempre um problema. Não vai estar completa. Se eu sou um pianista, imagina, eu sou um pianista. Aí, qual o dedo que é menos importante? Não, para tocar piano precisa de todos os dedos. Ou um guitarrista. Claro que se uma pessoa perde um dedo e tudo pode adaptar, não, o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação, mas a ideia aqui é que é como uma figura em equilíbrio, e se a gente tira uma parte, a figura perde o equilíbrio. Então, todos os pontos são importantes e podem ser praticados simultaneamente. Qual que seria o meu conselho aqui? Seria, cada semana, por exemplo, de agora, cada semana, escolhe um ponto. E naquela semana pratica só aquele ponto, conscientemente. No sentido que, em cada oportunidade, pensa, agora eu vou praticar Satya, por exemplo. E tenta assim por uma semana. E depois, na semana sucessiva, na semana seguinte, pega um outro e na semana seguinte um outro, porque aí, praticando, esse ponto se transforma em parte da nossa natureza. Essa seria a minha ideia. Bem, acho que o tempo já acabou, passou 1 hora rapidamente e muito obrigado a todos que participaram desse webinar e a gente se encontra na próxima semana também. Namaskar, até a próxima.